Aleluias, glórias a Deus, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, aleluias, glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluias. A paz do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor. Boa noite para vocês que aqui estão, para vocês que estão aí em casa. Obrigado por permitir nós entrarmos na sua casa mais uma vez nesta noite. Mas nós entramos aí para trazer boas novas, aleluias, para dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glórias a Deus. Nós vamos orar para nós darmos início ao culto de louvor e adoração nesta noite. Você que está em casa, vocês que estão aqui, curve aí a sua cabeça. Vamos orar neste momento ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus eterno, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na tua casa, de poder estar entrando no lar dos teus filhos através dessa live, através deste culto ao vivo, Senhor. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de perto, mas o Senhor também é um Deus de longe, e o Senhor está aqui, mas também está no lar dos teus filhos neste momento. Deus, nós te louvamos que apesar dos pesares, nós podemos nos reunir aqui numa live, Senhor. Existem lugares, ó Pai querido, que não podemos pregar a Tua palavra, que o Evangelho não pode ser propagado, ó Deus amado, por nenhum meio, Senhor. Mas nós estamos aqui por um pouco tempo, ó Deus, fazendo os nossos cultos ao vivo, mas nós cremos, ó Deus, que muito em breve, mais rápido do que os homens têm previsto, ó Deus, os homens têm previsto este mês como um mês em que nós iremos passar por momentos difíceis. Isso são previsões humanas, Senhor, previsões daquilo que eles estudam, daquilo que eles estão prevendo. Oh Deus, eles podem ter previsão, mas o Senhor tem a provisão, meu Pai. Oh Deus eterno, o Senhor é um Deus que surpreende, o Senhor é um Deus que surpreende-nos, ó Pai, e nós cremos que o Senhor vai nos surpreender uma vez mais. Este mês, Senhor, não vai ser conforme os homens têm falado que vai ser. Esse mês vai ser da forma que o Senhor quiser, Deus, e nós estamos orando, ó Pai, para que esse mês venha a ser um mês abençoado, um mês de portas abertas, um mês de cura, Senhor, aonde esta pandemia, este vírus vai regredir, vai parar, o Senhor vai neutralizar pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Mas nós cremos em Ti, Senhor. Oh Deus amado, este vírus pode até ter força, mas o Senhor tem poder, ó Pai, não só na terra, mas também nos céus, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado, ó Deus, porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas o Senhor tem sido nosso provedor, ó Pai. Nós temos visto o Seu cuidado, ó Deus. Ó Pai querido, que o Senhor possa entrar com provisão em cada lar nesta noite, ó Pai querido. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Ó Deus, nós temos visto, Senhor, que a Tua misericórdia, ela tem sido a causa de nós não sermos consumidos. Abençoa, ó Pai, este trabalho. Abençoa este culto. Que tudo que nós viemos fazer aqui venha glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Fica conosco. Confirma a bênção. Confirma a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.
Podermos ser filhos de um Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluias. Irmãos, eu não sei você que está em casa, mas nós estamos sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Nós estamos sentindo o calor do Espírito Santo de Deus. A minha vontade e a vontade de Deus também é que você sinta a presença do Senhor teu Deus aí na sua casa, aonde você está também neste momento. Vamos ler um trecho na palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Nós vamos ler até o versículo 16. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Você que está em casa, e alguns irmãos que estão aqui nesta noite, são poucos os irmãos, não deixe que nada venha tirar a sua atenção de você cultuar o seu Deus em espírito e em verdade. Já conversavam com o Senhor Jesus qual era o melhor lugar de se adorar. Aleluia, se era em um determinado lugar ou se era em um outro lugar. Não existe lugar pré-determinado pelo nosso Deus para Ele receber a sua adoração.
se a sua adoração for em espírito e em verdade, independe de onde você está neste momento, aonde você estiver, de onde você estiver, se você prestar uma adoração ao Senhor teu Deus, de fato, de verdade, Ele recebe a sua adoração, de onde você estiver neste momento. Não existe lugar pré-determinado para que Deus aceite a nossa adoração. O Senhor nosso Deus, Ele não determinou que a nossa adoração só seria aceita se nós estivéssemos aqui congregando na Califórnia, na congregação da Califórnia. Não existe um lugar pré-determinado. O lugar perfeito da adoração é aonde você está neste momento. Então você pode adorar o Senhor teu Deus daí, que Ele vai receber a tua adoração. E você sabe que o nosso Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém, porque se de fato Ele conseguir sentir a sua adoração, com certeza Ele vai permitir você sentir a doce, real presença dEle. Esta mesma presença que eu estou sentindo aqui, você também pode sentir na sua casa neste momento. Aleluias! Então vamos ler, irmãos, 2 Reis capítulo 6 verso 8, diz: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E disse: ide, vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluias! A palavra de ordem nesta noite para a tua vida é: não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com o nosso inimigo. Irmãos, conta-se que este vírus, ele tem uma facilidade de se propagar, ele tem uma força de se propagar com muita facilidade. Ele pode até ter força, mas o nosso Deus tem poder. Aleluia! Então nós não precisamos temer, porque maior é o que está conosco. Aleluia! Quando aquelas tropas do rei da Síria chegou até Dotã, meu irmão, a tropa de carros e
cavaleiros de fogo já tinham chegado naquele lugar para cercar aquela cidade e proteger os seus servos. Aleluia! Antes que a pandemia chegue até nós, o nosso Deus chegou primeiro com o livramento. O nosso Deus sempre chega primeiro, meu irmão. E o nosso Deus tem chegado com o livramento para a tua casa, para a tua família. Não temas, porque o nosso Deus tem chegado primeiro e tem cercado o nosso lar. Como Zacarias vai dizer, com muralhas de fogo. O nosso Deus, Ele tem cercado a nossa casa, Ele tem cercado os nossos negócios com muralha de fogo. E nenhum mal vai poder passar por esta muralha. Quem é que vai se atrever a passar por esta muralha? Esta muralha de fogo que o próprio Deus levantou. Não tem demônio no inferno que se atreva a passar por esta muralha, porque ele sabe que se ele tentar, vai ser queimado, aniquilado, destruído em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Antes do ministério de louvor louvar, eu quero orar por você. Eu quero orar, irmãos, empresários que existem nesta congregação. E talvez você que esteja assistindo também é empresário, e você tem estado muito atemorizado com as coisas que têm acontecido. Quem mandou abrir foi Deus. Quem deu ordem para você abrir o seu negócio foi Deus. Então só Deus pode fechar. Não existe, irmãos, crise que feche uma porta que Deus abre. Quem abriu foi Deus, e crise nenhuma vai fechar. O nosso Deus, Ele é o mesmo provedor que proveu o cordeiro para o holocausto de Abraão. Ele também é o mesmo provedor da sua igreja. Ele tem sido o nosso provedor ontem, hoje e será eternamente. Então curva a sua cabeça. Você em casa que tem estado atemorizado com essas coisas, e a tua empresa talvez esteja fechada e não pode trabalhar, mas Deus vai suprir todas as suas coisas, em nome de Jesus, e não vai fechar, porque Deus é quem abriu. Aleluia. E eu quero orar também pela sua mente, você que está com medo. Aleluias. Irmãos, quando nós colocamos os nossos olhos aonde não é para se colocar, nós vamos nos atemorizar, sim. Do profeta, ele pôs os seus olhos nos cavalos do rei da Síria, e ficou com medo. Eliseu não ficou com medo, o profeta não ficou com medo, porque ele não estava olhando para os cavaleiros do rei da Síria, ele estava olhando era para o exército que Deus havia disponibilizado para ele naquele momento. Se for necessário, Deus disponibiliza o mesmo exército que disponibilizou para o profeta, ele disponibiliza para você também nessa noite. Aleluia! Oh, aleluia! Se for necessário, ele disponibiliza aí os seus exércitos de anjos para guardar a tua casa, para guardar a tua família, para guardar a tua empresa, para guardar os teus sentimentos, para poder blindar a tua mente neste momento. Aleluia! Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia! Deus, como é bom sentirmos a tua presença. Como é bom nós podemos sentir a tua presença, Senhor. Oh, isso nos fortalece. Oh, Deus, sentir a tua presença nos faz ficar tranquilos e calmos em saber que, apesar da pandemia que tem assolado o mundo, o Senhor não nos abandonou, o Senhor está conosco. O Senhor está com a sua igreja. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem provido todas as coisas. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que são empresários, microempresários, Senhor, que têm estado atemorizados nesses últimos dias, pensando que a sua empresa vai fechar, vai quebrar. Mas eu declaro que toda arma forjada e preparada não vai prosperar. O que vai prosperar é a palavra que Deus lançou para você. Foi Deus que deu ordem para abrir, e a palavra é a porta que Deus abre e ninguém pode fechar. Não existe epidemia que possa fechar uma porta que Deus abriu. Então Deus toca na mente neste momento, toca nos corações, vai acalentando, Senhor.
precisamos tão somente temer ao Senhor. Oh, aleluia! E nós tememos a Ti, Senhor. Nós nos sujeitamos a Ti, ó Pai. E nós damos uma ordem no nome de Jesus com autoridade. Vírus recua em nome de Jesus. Seja neutralizado em nome de Jesus. Senhor, vamos ter previsto um mês difícil, mas é previsão humana. Nos surpreende, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que têm sido atacados por esta epidemia, cura, ó Pai. Cura, Senhor. Que o número de cura possa ser maior, Senhor, do que o índice de mortandade. Em nome de Jesus, guarda o nosso bairro, guarda o nosso estado, guarda o nosso país, guarda a terra, Senhor, guarda o mundo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós não só oramos por nós, mas nós oramos por todos os seres humanos. Guarda todos os seres humanos, Senhor, desta pandemia, independente do seu credo religioso, Senhor, independente do Deus que eles servem. Nós não estamos levantando bandeira, nós estamos pedindo no nome de Jesus, Senhor. Guarda os moradores da terra, Senhor. Guarda as famílias. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Para Ele são todas as coisas. Você que sai da sua casa. Porque nele, por Ele, para
Deus. Agora chegou a hora da palavra. Nós vamos ouvir a palavra agora com a diaconisa Marilene, que estará trazendo a palavra do Senhor neste momento. Não deixe que nada, irmãos, venha tirar a sua atenção neste momento da palavra. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra direto do seu coração para o seu coração neste momento, tá bom? Então fique atento àquilo que o Senhor vai falar através dos lábios da sua serva. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Aos que estão aqui e aos que nos assistem em casa, pela internet, através dessa live. Deus em Cristo Jesus vos abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E eu quero te pedir, como eu venho pedindo ao Senhor, todas as lives que aqui estão sendo feitas, eu sempre peço ao Senhor que aqueles que fazem uso desse instrumento, que aqueles que se utilizam desse instrumento e se reúnem na sua casa com a sua família, não seja um mero espectador, não assista, faça parte do culto, cultue. Como o nosso pastor falou, sinta a presença de Deus como nós estamos aqui. Porque o Senhor, dependendo da tua adoração, da inclinação do teu coração, Ele visita você aí na tua casa neste momento, como tem nos visitado aqui. E pode ser que alguns entrem aqui e, devido à situação que nós estamos vivendo, sintam uma tristeza muito grande. Pode ser que aconteça, não é? Assim que a gente entra. Mas depois que a presença vem, depois que a presença toma o ambiente, depois que a presença se apodera dos músicos, depois que a presença se apodera do ambiente, a gente começa a se alegrar. Porque não é por quantidade, é pela qualidade. E ainda que alguns tentem parar a igreja, hoje, nesses dias, está se cumprindo a palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja é eu, a igreja é você, e onde nós estamos, somos igreja, somos adoradores, e como o pastor sempre fala, não estamos de férias, estamos a postos. Estamos a postos para atender, para orar, para interceder, para suplicar. A igreja está em ação, a igreja não parou. Outras coisas podem ter parado, outros meios podem ter parado. A igreja continua ativa, a igreja continua viva, a igreja continua atuante, a igreja continua sua marcha na terra em direção a Canaã. Nada nos parou, como não parou ali Moisés e todo o povo. O mar não parou, os egípcios, Faraó e as ameaças não parou. Ameaças externas não vão parar a igreja. Nós estamos aqui para declarar, é só um tempo. Deus está conversando com a sua igreja, e os que estão entendendo estão se posicionando. Eu não posso ir ao templo, mas eu sou o templo do Espírito Santo aqui na minha casa. Então, se você entendeu este recado, e pode, antes que eu faça a leitura da palavra, pode mandar aí um zap, pode ligar, vai rapidinho, liga para alguém, dá aí o endereço da página aqui da Igreja Assembleia de Deus da Califórnia, para que possam participar deste culto, para que possam estar cultuando, receber esta palavra que talvez você vá julgar, eu já conheço, mas você não sabe dessa pessoa que está em casa, está sozinho, está pensando, tanto tempo sem congregar, tanto tempo sem estar na minha igreja, já estou me sentindo fraco, desanimado, e talvez quando tudo voltar ao normal, eu já nem tenha forças para ir à igreja. É essa pessoa agora que está precisando ouvir essa palavra que não é minha, é do Senhor. Essa é a palavra que levanta e anda, essa palavra que restaura, que vivifica, que renova, que dá vida, que cura, que liberta, que restaura, que alegra os corações. Oh, meu irmão, reparta com alguém nesta noite. Não fique só para você, não é monopólio seu, é de todo aquele que precisa. Então vai, liga para alguém, conclama alguém, chama alguém, confia
este alimento nesta noite. Amém? Eu quero dividir com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Se encontra no livro de Atos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Mas o 5 nós vamos ler apenas a parte B. A parte B do versículo 5. Versículo 4 nós vamos ler o todo. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5, a parte B. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu vou repetir a parte B do versículo 5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Isso é lindo demais. Quantas vezes nós já lemos esse versículo aqui, pregamos? Você já leu em casa? Você já meditou em casa? Você já foi abençoado por essa palavra? Você talvez até já tenha de cor na sua cabeça. Talvez até já recite ele, já o tenha memorizado na sua cabeça. Mas há situações em que ele vem como uma resposta do céu, em que a palavra que você já está acostumada, como em Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 46, às vezes já está até memorizado na nossa cabeça, né? E a gente se utiliza desses salmos em determinadas ocasiões. Em ocasiões de aperto, de tristeza, de angústia, a gente vai logo para os salmos, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É fato, a gente já pega ele memorizado e já lança como a profecia, já começa a profetizar, a declarar: estou guardado, estou coberto, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Mas tem outros versículos que a gente acaba passando desapercebido, porque não está vivendo aquela situação naquele momento. É fato que nós estamos vivendo um caos na sociedade, não só na nossa nação, na nossa federação, mas o mundo está em caos. O mundo está apavorado. O mundo está em pânico, Nath. O mundo está desesperado, porque até as maiores potências que se achavam donos do mundo e que tinha solução para tudo, arma bélica para todo tipo de guerra, que tinha saída e solução para qualquer problema que surgisse, estavam guardados e resguardados de todo ataque que viesse, seja nos ares, seja nos mares, seja por terra. Agora se vê prostrado diante de um vírus, diante de uma bactéria, e tem que ir à rede nacional e tem que ir à televisão para mandar o povo se resguardar em casa, porque não sabem o que fazer, porque não tem o que fazer. E quantas perdas, e lamentam e se veem sem saber o que fazer, prostrado diante de algo que é invisível aos olhos do homem, mas visível aos olhos daquele que permitiu tudo isso acontecer. E por que Marilene permitiu? Para tratar com o mundo? Não, para tratar com a igreja mesmo. É com a igreja que o Senhor está conversando. É conosco que o Senhor está conversando. Muitos se enganam que é com o mundo. Não. Deus está conversando com a igreja. Porque é no tempo de caos e dificuldade que a igreja faz contínua oração. É no momento de caos e dificuldade que a igreja se lembra da ferramenta poderosa que Deus deixou para a igreja. É no momento de caos, de pandemia, de porta fechada, de guerra, de destruição e de perdas, que a igreja se lembra que ela é embaixadora de Cristo na terra, que ela é representante de Cristo na terra. E antes
Antes a igreja estava em piloto automático. Antes estava tudo uma mesmice só. Antes eu vinha para o culto porque era rotina. Antes eu vinha para o culto porque era culto original, era culto mensal, porque era culto semanal, era culto oficial. Antes eu vinha por vir, antes eu vinha porque alguém me convidou. Hoje eu desejo estar, mas eu não posso. Você está entendendo o que Deus está conversando com a igreja? E eu fiquei pensando em casa, Elton. Quantos que antes de Deus permitir toda essa situação estava fraco na fé, estava debilitado? O pastor deve saber, ele é o pastor da igreja. Quantos ele atende no seu gabinete? Triste, desanimado por tão pouco. Porque não olharam para mim, sabe? Não me deram abaixo, Senhor. Não me cumprimentaram, Vânia. Vou sair, estou desanimado. Porque o pastor não foi me visitar, porque eu estava... Você estava com o que mesmo? Eu peguei uma dor de cabeça e o pastor não foi me visitar. Eu arranquei o dente, o pastor não foi me visitar. Aí isso me entristeceu, sabe? Eu esperava um telefonema, ninguém me deu. Aí isso me entristeceu e eu decidi ficar em casa. E foi se enfraquecendo. Aqueles que poderiam estar na quarta até vinha, mas já no final, porque acham que horário não é imprescindível, não tem valor, não tem importância. Aqueles que podiam vir na quarta em todos os trabalhos, escolhe na semana aquele que pode vir. Aquele trabalho mais assíduo, que a igreja enche mais, que tem mais movimento, que tem mais barulho, e que as pessoas vão me ver, ou eu posso botar uma roupa diferente para ser vista, é naquele que eu vou. Mas e hoje? Qual que você está podendo escolher? Só pela rede social, só pela internet, né? Deus está conversando ou não está com a igreja? Deus está conversando ou não está com a igreja? O texto que nós lemos vai tratar de um momento difícil que os cristãos estavam atravessando da igreja primitiva. Se você for voltar alguns capítulos, capítulo 10, capítulo 11, é importante trazer a história, o contexto, para a gente não se perder apenas num texto isolado. Você vai ver que o evangelho estava sendo pregado apenas para os judeus. Os apóstolos entendiam que a mensagem que eles tinham recebido, a mensagem salvífica, ela restringia, era restrita apenas para os judeus. Mas em determinado momento, Pedro é convidado a ir à casa de alguém para fazer uma oração, para fazer uma visita. E lá ele mesmo vai relatar que ele tem uma visão enquanto estava orando. Um lençol amarrado pelas 4 pontas desce do céu e chega até a sua visão, até o alcance da sua visão. E ali naquele lençol dentro, William, ele vai enxergar, ele vai visualizar répteis, insetos, animais impuros. E uma voz que diz: Pedro, pega, mata e come. Ele, o judeu, ele diz: eu não, Senhor, nunca comi tal coisa impura. E aquela voz insiste 3 vezes, Rodrigo: pega, mata e come. E ele insiste em dizer: na minha boca nunca entrou coisa impura dessas aí. Aí o Senhor vai dar uma advertência a ele. Aí as portas do evangelho estavam se abrindo para os gentios. Estava se abrindo ali para mim e para você. A voz pela 3ª vez vem e diz para ele: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. E aí ele entende, as portas estão se abrindo. Aquilo que era limitado para os judeus, Deus está dizendo: eu não vim somente para vocês, eu vim para todo aquele que em mim crê. Então a Bíblia vai dizer que ele entende. E ali mesmo na casa de Cornélio,
ele vai discursar acerca de Jesus e da salvação. E enquanto ele está discursando, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce sobre aqueles gentios e os batiza, e eles falam em outras línguas. E aí Pedro vai entender: peraí, se antes estava restrito só a nós, judeus, apóstolos, mas entender, Deus está abrindo as portas, Deus está dando condições para que outros se salvem. A porta da graça está sendo aberta, não está restrita a um povo, não está restrita a uma raça, não está restrita aos judeus, não. Pedro entende, e Pedro vai fazer uma pergunta aos que estavam com ele: se o próprio Espírito Santo não se reteve, se o próprio Espírito Santo veio e os batizou, sendo eles gentios, não guardadores da lei, não circuncidados, quem sou eu para os impedir de serem batizados agora nas águas? Alguém aqui tem alguma sujeição sobre isso? Alguém aqui quer falar alguma coisa contra isso? Todos em silêncio. E Pedro ordena que sejam batizados. Só que aí os anciãos, os ortodoxos em Jerusalém ficam sabendo. E quando fica sabendo do que Pedro fez, chama ele para uma reunião, para uma responsabilidade. Ficamos sabendo que você sentou na mesa de pecadores e comeu com eles, e ainda pregou para eles. Aí Pedro vai relatar: não foi assim não. Eu não abri porta de graça nenhuma, porque eu não morri por ninguém. São palavras de Marilene. Ele vai explicar de outra maneira: eu não morri por ninguém, eu não tenho céu para colocar ninguém, eu não ressuscitei ao terceiro dia, eu não estou sentado à destra de Deus Pai, eu não prometi voltar para buscar a igreja. Mas enquanto eu estava ministrando para eles a palavra, e tudo o que foi sucedido enquanto ele estava aqui na terra, o Espírito, que eu não controlo, mas ele nos controla, ele tem todo o poder e toda a autoridade, ele não faz acepção de pessoas, ele veio e batizou, e se ele batiza, eu não posso recusar. Se ele atrai, se ele chama, eu não posso fechar a porta. Se ele aceita, eu não posso recusar. Você está entendendo? Ele me aceitou, não fez acepção de mim, ele me aceitou e aceitou aqueles gentios. E os anciãos ali entendem, pelo relato de Pedro, é chegado um novo tempo para a igreja. É chegado um novo tempo. Agora a mensagem não está restrita a nós, judeus. Agora ela está liberada aos gentios também. Gentios era todo aquele que não era judeu, que não era circuncidado, que não guardava a lei. Então todos entendem, ficam maravilhados com o que o Espírito Santo fez, e a partir dali são liberados a pregar o Evangelho aos gentios. E aí vai começar toda a problemática para os apóstolos e para os discípulos, e nós vamos chegar no texto ao qual nós lemos. Então o rei Herodes Agripa I, ele não era muito bem visto em Jerusalém. Ele era o rei ali, mas não era muito bem visto, por causa de toda a sua linhagem, seus antepassados que vieram antes dele, seu pai, seu avô, deixaram um legado mau, deixaram uma história mal, escreveram uma mal história. E quando ele assume, ele já assume com aquele peso. As pessoas já olham para ele e lembram de quem foi o avô, de quem foi o pai, o que fizeram. E ele sucessivamente vai repetir os mesmos erros do pai e dos seus antepassados. Então não olha ele com bons olhos, recusam ele, rejeitam ele. Ele não tem popularidade, que era o que ele queria e gostaria como um rei. Então o que é que ele faz? Ele fica sabendo que alguns judeus não estavam nem um pouco
se agradando da decisão da igreja, dos apóstolos, de pregar a palavra aos gentios. Então eles entendiam, isso é uma seita que está se levantando. Isso não tem nada a ver com a igreja, isso não tem nada a ver com salvação, isso não tem nada a ver com palavra, isso é uma seita e precisamos parar. E é aí que Herodes vê a porta se abrir para que ele detenha aquele povo, para que ele detenha aquela marcha e seja bem visto pela sociedade, e ele venha a ser afamado, e ele venha a ser aprovado pela sociedade. O que é que ele faz? Ele prende a Tiago e mata Tiago à espada. E quando ele mata Tiago à espada, ele fica sabendo que a sua popularidade aumentou. Ele fica sabendo que os judeus gostaram da atitude dele, que os judeus ortodoxos, que os judeus guardadores da lei mosaica, eles gostaram da atitude e entenderam de forma errônea que Herodes estava por eles e com ele. Mas era tudo um golpe. Não passava de uma política sagaz. Na verdade, ele não estava preocupado com ninguém, a não ser consigo mesmo, com seu reinado e a sua fama. Então ele viu que deu certo. As pessoas ficam tristes. Tiago era um deles. Tiago era importante, exercia um papel importante, exercia uma influência importante, era fervoroso, mas agora está morto, Nath. E agora, o que é que a gente faz? Foge, se tranca em casa, vamos fazer quarentena. Acabou o culto, acabou a oração, acabou a reunião, acabou tudo, porque se pegaram Tiago, vão vir atrás de nós. E quer saber? É melhor guardar a nossa vida, é melhor guardar a nossa família, porque as coisas estão se apertando. Quem vai conseguir lutar contra uma autoridade dessa? Aí, para as coisas piorarem, prende Pedro. Quem era Pedro? O líder da igreja de Jerusalém. Aí ele já está começando a aumentar o nível dele de perseguição, porque ele vai de um Tiago, copeu de Jerusalém, matou Tiago, e agora pega Pedro, o grande líder da igreja de Jerusalém. O nível de perseguição já está ficando master, e para chegar a minha família vai ser muito rápido. Então o caos está instaurado. Uma pandemia de medo, de pavor, de pânico, Vânia. É momento de se trancar, de se fechar e até negar que é cristão, que é crente. Troca até de roupa se for possível, bota uma roupa comum que disfarce. Mas quem tem brilho do Espírito Santo, né? Não adianta, né? Eles prendem Pedro, ele manda prender a Pedro, e ele queria apresentar um grande espetáculo, porque era o golpe final. Ele iria fortalecer o seu reinado, ele iria fortalecer o seu nome, ele iria marcar a sua história ali diante daquela sociedade que se opunha àquela seita que estava nascendo, que para eles era seita, mas era a igreja, tomando forma, crescendo, evoluindo, marchando, tomando os 4 cantos, como Jesus disse, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em meu nome. Então ele prende Pedro, só que tem um porém. O céu está no controle. Qual é o porém? É a festa da Páscoa. Na Páscoa não pode matar ninguém, não pode ter esse alvoroço. Era festa santa, era santa convocação. A cidade está lotada, porque todo judeu vinha de todas as cidades para participarem da ceia em Jerusalém. A cidade estava lotada, como no dia de Pentecostes. Estava lotada. E passando a ceia, Nath, ele ia aproveitar a cidade lotada,
várias pessoas de várias cidades, de terras remotas, que vieram para participar da Páscoa em Jerusalém. E ele aproveita: é agora que eu serei aplaudido, é agora que eu serei aceito definitivamente, é agora que eu vou pisar na calçada da fama e deixar meus pés marcados. Marquei a história, consegui destruir com essa seita, consegui destruir com este povinho, é agora. Então ele manda prender Pedro, guarda ele aí, segurança máxima, redobra a proteção e a segurança sobre ele. Tudo bem que Tiago não conseguiu escapar, mas sobre ele, porque ele é o líder da igreja, redobra a proteção, a guarda. E você leu comigo: e colocaram 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, o grande espetáculo. O que eu vim dizer para você que está em casa: Herodes estava certo, convicto. O inferno estava certo, convicto. Estou no caminho certo, vou acabar com eles. O inferno está certo de que diante desta situação, essa pandemia, esse caos, as pessoas que muitas das vezes não estão nem aí para a tua situação e decreta o que lhe acha melhor, o que lhe convém, porque não sabe da tua necessidade, porque não sabe do teu choro, porque não sabe das tuas angústias, porque não sabe o que a tua família precisa, e decreta o que lhe convém por outros motivos que não vale a pena trazer para o púlpito nesse momento. Mas decreta sem nenhuma compaixão. E o inferno se utiliza dessa situação, e há uma expectativa no inferno: agora a família dela vai ser destruída, vai aguentar não. Agora esse ministério não aguenta. Agora os novos convertidos, o que é que o pastor Gerson vai fazer? Vai receber de braços abertos quando essas portas voltarem, porque não é o pastor Gerson que os guarda, é Cristo quem os guarda. É Cristo quem os guarda, pois foi Cristo quem os convenceu do pecado, do juízo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer e declarar diante deste altar, para a tua casa e para a tua família, toda a expectativa do inferno sobre uma destruição em massa na tua casa, na tua família, na família dos adequianos, na família desta igreja, será frustrado pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, nenhum medo vai te paralisar, nenhum decreto do homem que não tem Jesus no coração vai matar a tua casa, vai matar a tua família, vai destruir os teus sonhos, porque os teus sonhos estão guardados em Deus. Aleluia! E lá, como o pastor costuma dizer, não tem crise, tem provisão. Não tem providência de homem, tem provisão de Deus, tem providência de Deus. O inferno se utilizou daquela situação, Vânia, enquanto Pedro estava guardado na prisão, certo de que iria morrer. Não tinha como fugir daquela prisão de segurança máxima. E Herodes já comemorando: mas essa eu ganhei, checkmate. E Pedro já tranquilo ali, porque estava com o seu passaporte carimbado no céu. Mas você leu comigo: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu vou repetir para você entender. A igreja, em tempos de pandemia, de caos, de dificuldade, de desemprego, de medo, de frustrações, de percas, a igreja não recua, a ordem é marchar. Como foi que essa igreja agiu
se unindo em oração. Se unindo em oração. Deus está lá guardado, mas enquanto a vida há esperança. E Ele é importante para a igreja. Ele é o nosso líder. Deus, nós estamos aqui, não vamos parar de orar enquanto o céu não responder, porque nós cremos, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem é o nosso Deus. E eles faziam na casa da irmã Maria, a mãe de João Paulo, fazia constante e contínua oração por Pedro. Eu quero te dizer, se você é igreja e tem se posicionado nesse tempo difícil para orar, para buscar ao Senhor, para clamar, eu quero declarar sobre a tua casa, vai ter resposta sim, porque é um Deus que respondeu a favor de Pedro. Diz a sua palavra, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu não sei como Ele vai ser, mas vai ser igual o hino. Eu não sei como Ele vai fazer, mas vai ser maravilhoso. Não é o hino a resposta? Eu não sei como Deus irá fazer, eu só sei que vai ser perfeito. Vai ter culto em ação de graça, vai ter providência batendo na porta como Pedro bateu. Ei, eu estou vivo! A espada não pode deter a igreja, a espada não pode deter crente, a espada não pode deter quem tem promessa. Você vai sobreviver para contar e testemunhar que o teu Deus, como foi lido aqui, maior é aquele que está contigo do que aqueles que estão com eles lá fora. Não se amedronte, não se desespere, não recue, não retroceda, não perca a fé. Se for preciso, se for possível nesse momento, o pastor vai dar as considerações finais. Se junte com a sua família, dobre os joelhos, faça essa oração de joelhos. Se você está se sentindo triste, desmotivado, está se sentindo aprisionado, já está sentindo que a espada de Herodes já está no teu pescoço, a espada do desemprego, da dificuldade, a espada da angústia, a espada do desespero está chegando no teu pescoço, está tirando a tua paz, está roubando a tua paz, está roubando a tua alegria. Eu vim com esta palavra nessa noite, não de mim mesma, para dizer: enquanto você for uma igreja de constante oração, a espada de Herodes não destrói a tua casa nem a tua família, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Seja a igreja ativa, seja a igreja que ora, seja a igreja que jejua, seja a igreja que profetiza, aleluia, em meio ao caos, em meio ao vale de ossos sequíssimos, onde não tem vida. Deus está te perguntando: pode por acaso esses ossos reviver? Aleluia, o profeta vai dizer: Deus não sabe, então ele manda: profetiza, profetiza na tua casa, profetiza na tua família, vai reviver, tua fé vai reviver, tua alegria vai reviver, e você vai contar a vitória em nome de Jesus. Fique com essa palavra, eu agradeço a você em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Você que está aí nessa live, você que está acompanhando, o pastor me autorizou, eu vou te pedir mais uma vez. Você pode dobrar os seus joelhos? Mas talvez você está dirigindo, fica como você está. Talvez você está no trabalho, não dá, eu não posso fazer isso aqui, não tem problema. Mas você que está em casa, no conforto do teu lar, e você pode, dobra os joelhos. Dobra os joelhos. Muitos irmãos aqui vão dobrar os joelhos, estão dobrando o joelho. O pastor está dobrando o joelho agora. Eu também vou dobrar o meu joelho aqui. Aleluia. Porque eu creio no poder da oração. Porque foi uma noite como essa que o anjo entrou naquela prisão e visitou Pedro. Porque o clamor da igreja subiu ao céu. O teu clamor vai subir ao céu agora, como incenso suave às narinas do nosso Deus. Porque quando a igreja ora, alguma coisa
Meu Senhor, estamos aqui uma vez mais, Senhor, neste culto de quarta-feira. Oh, Jesus, poderíamos fazer como muitos, vou desistir. Já estou desanimado, está difícil demais, não dá. Olha a situação da minha casa, da minha família, quanta dificuldade, quanto choro, quanto lamento, eu não aguento mais. Deixa orava, enquanto o caos estava instaurado lá fora, enquanto a igreja estava sob ameaça de morte, havia um grupo que cria no poder da oração e estava orando: Jesus, liberta Pedro, Jesus, liberta Pedro. Ore agora pela sua família, ore agora pela sua mente, seja liberto de toda turbação, seja livre de toda opressão, seja livre de todo pânico, de todo medo, em nome de Jesus. Que toda corrente do inferno seja quebrada agora. Oh Senhor, visita agora, Senhor, as famílias que estão sendo alcançadas por este meio, Senhor, aleluia, por essa internet, Senhor, por este vídeo, meu Senhor. Visita agora cada família representada, as famílias que se reuniram para te cultuar em espírito e em verdade. Vem com teu poder renovador, vem com teu poder restaurador e faz, meu Senhor, traz surpresas do céu. Eu não sei como o Senhor irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Vai ser perfeito na minha casa, vai ser perfeito na casa dos meus irmãos, vai ser perfeito, porque o Senhor está no trono, porque o Senhor está no trono, porque nada abala o Senhor. Porque é cantado sempre aqui: os povos se curvam, os reinos se abalam, mas o Senhor permanece inabalável. A igreja permanece inabalável. As nações estão, Senhor, se curvando, as nações estão em pânico, as nações estão, Senhor, em clamor, e nós estamos aqui dizendo: eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus. Vai passar e nós cantaremos e contaremos as maravilhas do Senhor. Oh, entra com restauração, entra com novidade, entra com cura, entra com vida, meu Deus, entra com restauração. Levanta os que estão caídos, alegra os que estão tristes, cura os que estão doentes na alma. Oh Deus, entra na mente, tira toda turbação, toda guerra na mente, toda aflição, meu Deus, nos sentimentos, nas emoções. Vai tratando, Senhor, vai trazendo equilíbrio, vai nos dando a mente centralizada, Senhor, centrada em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Fiel é aquele que fez a promessa, fiel é aquele que fez a promessa. O Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor dos exércitos está contigo, meu irmão. Anaramancho que anderás, arequiando menerás. Sinta essa presença, receba essa presença, receba essa presença que nós estamos sentindo aqui nesta hora. Que a tua casa seja abençoada, que a tua fé seja crescida nesta noite. Aleluia! Que o Espírito Santo te dê sonhos reveladores, que essa palavra te renove, te restaure. Enquanto a igreja clama, o céu tem livramento para a tua casa. Enquanto a igreja clama, as portas do inferno não irão prevalecer. Enquanto a igreja ora, milagres acontecem. Enquanto a igreja ora, o mal não prevalece. Enquanto a igreja ora, todo mal vai batendo em retirada. Em nome de Jesus de Nazaré,
Em nome do Senhor dos Exércitos, nós te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus, levanta dando glória. Levanta dando glória. Levanta declarando: a vitória é minha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Seja abençoado, irmãos, por esta palavra. Não há lugar. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Lugar que eu sinto. Que o lugar que eu sinto. Aí na tua casa. Onde ele está? O Senhor está. Só nesse lugar. Medo perde a vez. Dá lugar a fé. Dá lugar a fé. Pode me levar. Eu quero declarar que o mês de abril será um mês de portas abertas, será um mês de livramento, será um mês de cura, será um mês de provisão. Eu quero declarar: Deus proverá, Deus proveu, Deus provê, Deus proverá todas as coisas para você, para a sua casa e para a sua família. Creia nisso, em nome de Jesus. Como tudo que ele vai ser perfeito. Aleluia. O que ele vai prover nesse mês vai ser algo perfeito, algo extraordinário. Aleluia. Deus vai te surpreender. Deus vai nos surpreender neste mês de abril. Aleluia. Glória a Deus. Não há lugar. Não há lugar melhor. Que o lugar que eu sinto.
comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus Cristo. E todos digam: